Olá, tudo bem? Estou aqui para te auxiliar a resolver as atividades da semana 6 do PET volume 4 do primeiro ano do ensino médio, conteúdo de Química. Vamos lá agora para a nossa última semana. Atividade 1. O que mede a grandeza, quantidade de matéria e qual é o símbolo de sua unidade? Então, vemos aí na página 93 desse PET, falando a respeito da grandeza, quantidade de matéria. Então, o que mede a grandeza e quantidade de matéria? A quantidade de entidades químicas presente na matéria, por exemplo, átomos, moléculas, dentre outros. Então, grandeza, quantidade de matéria, mede isso aqui, ó, a quantidade de entidades presentes na matéria. O símbolo da unidade quantidade de matéria ou seja, ela é representada pela letra N e a sua unidade é o mol. A unidade de medida é o mol e o símbolo também é o mol. Isso aí está na página 93 desse PET. Então, atividade 1 concluída, vamos para a atividade 2. Atualmente, o termo mol é definido como, está na página 93 também. A quantidade de matéria de um sistema que contém tantas entidades elementares quanto são os átomos contidos em 0,012 kg de carbono 12. Essa é a afirmativa correta. Então, mol é isso aqui, ó. Mol é a quantidade de matéria de um sistema que contém tantas entidades elementares quanto os átomos contidos em 0,012 kg de carbono 12. Letra B. A massa atômica ou molecular expressa em gramas? Não, não é a massa atômica. Mol não é a massa atômica ou molecular em gramas. Um sinônimo de uma molécula, grama, ou átomo, grama, ou íon, grama? Não, não é sinônimo, né? Isso aqui é diferente. A quantidade de molécula é diferente da quantidade de grama. Letra D. O mol é a massa de qualquer substância que encerra 12 gramas de carbono 12? Não, também não é. É a massa, cada elemento químico tem uma certa quantidade de massa atômica, não é? E cada um é diferente, isso aqui. Letra E. O número de átomos, mol é o número de átomos que estão presentes em 1 grama de qualquer substância elementar, em repouso e no estado fundamental? Também não. Vocês vão ver aí que na página 12 está lá a definição correta para mol, que é justamente essa afirmação aqui da alternativa A. Atividade 3. Considere um copo contendo 90 ml de água. Determine. Eu tenho as massas atômicas do hidrogênio igual a 1 e a massa atômica do oxigênio igual a 16. N significa a quantidade de matéria, ou seja, eu tenho aqui 6,0 vezes 10 elevado a 23. Isso aqui é o número de Avogadro. DH2O significa que a densidade da água é igual a 1,0 grama por mililitro. Se a densidade da água é 1 grama por mililitro, então eu vou fazer aqui a relação de densidade para mim saber qual é a massa de água que eu tenho. Então, eu tenho densidade é igual a massa dividido pelo volume. A densidade foi dada aqui, que a densidade da água é 1 grama por ml. Então, no lugar de densidade, eu coloco 1 grama por ml, que é igual a massa dividido pelo volume. O volume já foi dado aqui, que é 90 ml. Então, 90 mililitros, eu vou colocar aqui no lugar do volume. Então, eu não tenho a massa. Então, massa, para descobrir qual é a massa, basta eu multiplicar 1 grama por mililitro vezes 90 mililitros. Então, aqui eu tenho mililitro aqui e mililitro aqui, eu corto os dois, vai sobrar grama. Então, 1 vezes 90 é 90 e conservo o grama aqui que ficou sozinho. Então, a massa, eu tenho uma massa de 90 gramas para 90 mililitros de água. Então, a massa e o volume é a mesma. Então, agora eu tenho. Qual é a minha massa molecular de H2O, da água?
Eu sei que aqui para água, H2, eu tenho para hidrogênio 2 átomos aqui, ó, 2 átomos de hidrogênio. Então, eu vou pegar o 2, coloco o 2 aqui, multiplico por 1, que é o seu número de massa. Foi dado aqui que a massa atômica do hidrogênio é 1. Então, 2 vezes 1 é igual a 2. Para o oxigênio, aqui eu só tenho 1. Ele não aparece o 1, mas ele está aqui. Só eu vejo o símbolo, já basta que é 1. Então, um átomo de oxigênio vezes 16 aqui, ó, que é o seu número de massa. 1 vezes 16 é igual a 16. Agora eu somo a massa aqui do hidrogênio 2 com mais 16, que é do oxigênio, eu vou ter 18 gramas por mol. O que isso quer dizer? Quer dizer que em uma molécula de água, de H2O, eu tenho 18 gramas. Então, eu tenho aqui, ó, 1 mol de H2O, ou seja, uma molécula de água, eu tenho 18 gramas de H2O. Eu peguei esse 18 aqui e estou relacionando com o seu número de massa atômica. A massa atômica do H2O, somando tudo aí, dá 18. Então, uma molécula de água, eu tenho 18 gramas de H2O. E aqui 90 ml, que é igual a 90 gramas. 90 gramas, eu vou ter X quantidades de mol. Então, fez uma regra de 3. Agora, eu tenho aqui, ó, 18 vezes X, que é igual a 1 vezes 90. Está aqui. X é igual a 1 vezes 90 é 90. 90 dividido por 18 é igual a 5. Então, letra A. Qual é o número de mol de moléculas de água? Eu tenho 5 mol de H2O. Letra A, 5 mol de H2O. Letra B. Qual é o número de átomos de hidrogênio? Então, eu sei que em uma molécula de H2O, eu tenho 2 mol de átomos de H, que é hidrogênio. Como eu sei disso? Aqui está, ó. A fórmula química da água é H2, 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Então, aqui na água, eu tenho 2, né, átomos de hidrogênio. Então, em 1 mol aqui de água, eu vou ter, para cada 1 mol de água, de H2O, eu vou ter 2 mols de átomos de hidrogênio, por causa desse 2 aqui, ó. Eu tenho 2 átomos de hidrogênio. 1 mol de H2O, eu vou ter 2, que é a quantidade de átomos, vezes o número de Avogadro, que é isso aqui, ó, 6 vezes 10 elevado a 23. Então, 2 vezes 6 elevado a 23 átomos de hidrogênio. 2 vezes 6, 12. Então, eu tenho 12 vezes 10 elevado a 23 átomos de hidrogênio para 1 mol de H2O. Como em 90 gramas de água ou 90 ml de água eu tenho 5 mol de H2O, então eu devo descobrir a quantidade de átomos, igual está aqui na atividade, o número de átomos de hidrogênio para 5 mols de H2O. Porque 5 mols de H2O é para 90 gramas, mas aqui eu quero para átomos. Então, só multiplicar cruzado. 1 vezes x é igual a 5 vezes 12 vezes 10 elevado a 23. Está aqui. 1 vezes x é x. 5 vezes 12, eu tenho 60. Conservo 10 elevado a 23. Para colocar o valor em notação científica, eu tenho que reduzir esse número aqui para que ele fique menor que 10 e maior do que 1. Então, eu tiro o zero e vou ficar 6. Como eu diminui o número, quando diminui aqui, eu aumento aqui. Então, 60 ficou 6, e aqui no lugar do 23, agora vai ficar 24. 60 para diminuir para 6, eu vou dividir ele por 10. 60 dividido por 10 é igual a 6. Está aqui o 6. Como eu utilizei um 10, eu vou aumentar o número, no lugar do 3 eu coloco 4, 23 vai ficar 24, porque eu utilizei a divisão aqui de um 10. Então, eu tenho o resultado de 6 vezes 10 elevado a 24 átomos de hidrogênio.
Está aqui a resposta aqui na frente da letra B. Letra C. Qual é o número de moléculas de água? Então, eu sei aqui, ó, na relação que 1 mol de H2O, eu vou ter esse número aqui de moléculas, ó, 6 vezes 10 elevado a 23. Então, aqui, ó, 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas de água. Para cada 1 mol de água, eu tenho essa quantidade de moléculas de água. Então, como em 90 ml ou 90 gramas, eu vou ter quantas moléculas? Eu vou ter X, que agora eu vou calcular, que esse valor aqui é só para uma molécula. Para 5 moléculas, eu vou ter X. Então, eu tenho 1 vezes X, que é igual a 5 vezes 6 vezes 10 a 23. 1 vezes X é X. Todo número vezes 1 é esse número mesmo. Então, 5 vezes 6, eu tenho 30. Conservo 10 elevado a 23. Da mesma forma da atividade anterior, 30 é um número muito alto ainda. Eu vou colocar em notação científica, então esse 30 ele deve ficar abaixo de 10 e acima de 1. Então, 30 dividido por 10 vai ser igual a 3. Como eu utilizei um 10, cada vez que eu diminuir esse número, eu vou aumentar um número aqui na potência. Então, do 30, eu diminui ele 10 vezes, eu vou para 3. Então, aqui no lugar do 23, eu vou aumentar para 24. Toda vez diminui aqui, aumenta aqui. Então, resultado, 3 vezes 10 elevado a 24 moléculas de H2O. Está aqui o resultado, aqui na frente. Letra D. Qual é o número total de átomos? Então, H2O é a substância água e ela tem 3 átomos. Observam que aqui eu tenho 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Então, tem 3 átomos ao todo. Então, em uma molécula de H2O, eu vou ter 3, que é a quantidade de átomos presente na molécula de água, vezes 10, vezes 6 vezes 10 elevado a 23 átomos de hidrogênio e oxigênio. Então, em 1 mol de H2O, de água, eu vou ter 3 vezes 6, 18. Conserva a base 10 elevado a 23 átomos de hidrogênio e oxigênio. Se em uma molécula de água eu tenho 18 vezes 10 elevado a 23 átomos de hidrogênio e oxigênio, em 5 mol eu vou ter aqui X. X vai ser uma quantidade 5 vezes maior, ou seja, esse valor aqui está para 1 mol. E para 5 mol? Então, eu faço a regra de 3, onde 1 vezes x, aqui, ó, 1 vezes x é igual a 5 vezes 18 vezes 10 a 23. 1 vezes x é x, 5 vezes 18. Eu coloco aqui 10. 10 vezes 18, 180. Como é 5, a metade, 5 é a metade de 10, então, aqui, no lugar do 180, vai ser a metade, que vai ser 90. Se 10 vezes 18 é 180, 5 vezes 18 vai ser 90. Conservo 10 elevado a 23. Eu vou diminuir esse 90 para 9. 90 dividido por 10 é 9. Está aqui o 9. E, no lugar do 23, eu vou aumentar aqui 24. Ou seja, cada número que aumenta aqui significa 10 vezes, porque ele está a potência sobre 10. Então, vai ser 9 vezes 10 elevado a 24 átomos de hidrogênio e oxigênio. Está aqui o resultado da quantidade de átomos geral. Letra E. Qual é o número total de átomos de oxigênio? Em uma molécula de H2O, eu tenho um átomo só de oxigênio. Está aqui o número total de átomos de oxigênio. Aqui o oxigênio na molécula de água é só um átomo. Então, vai ser 1 vezes 6 vezes 10 elevado a 23 átomos de oxigênio. Esse 6 aqui é isso aqui, ó, do número da constante de Avogadro. Então, 1 vezes 6, 6. Então, em 1 mol de H2O, eu tenho 6 vezes 10 elevado a 23 átomos de oxigênio. E em 5 mols, eu vou ter 5 vezes mais essa quantidade aqui de 6. Então, aqui eu multiplico cruzado, 1 vezes x, que é igual a 5 vezes 6 vezes 10 a 23. 1 vezes x é x,
5 vezes 6 é 30, conserva 10 elevado a 23, e x é igual, diminui 30 para 3, 30 dividido por 10 é 3. Se eu diminuir 10 vezes aqui, eu também vou aumentar. No lugar do 23, eu vou colocar 24. Lembrando que aqui, ó, quando é 23 e aqui é 24, aqui dá uma diferença de 10 vezes, pois o número está elevado a uma base 10. Então, 30 vezes 10 elevado a 23 é a mesma coisa que 3 vezes 10 elevado a 24 átomos de oxigênio. Tá aqui, ó, 3 vezes 10 elevado a 24 átomos de oxigênio. Aqui já não tem hidrogênio, não. Isso aqui foi um erro. É só 3 vezes 10 elevado a 24 átomos de oxigênio. Igual está aqui na frente do X. Atividade 4. Oxigênio é um elemento químico que se encontra na natureza sob a forma de 3 isótopos estáveis. Oxigênio 16, ele ocorre na natureza de 99%. O oxigênio 17, ele tem presente na natureza 0,60%. E oxigênio 18, eu tenho 0,40% desse oxigênio presente na natureza. A massa atômica do elemento oxigênio, levando em conta a ocorrência natural de seus isótopos, é igual a... Isótopos é quando eu estou falando aqui do mesmo elemento químico. Então, isótopos de oxigênio significa que eu falo aqui do mesmo elemento químico. Então, o elemento químico oxigênio, com essa massa atômica, eu tenho em 99% dos casos. O oxigênio com massa atômica 17, eu só tenho aqui 0,6% e o oxigênio 18, 0,4%. 1% corresponde ao oxigênio 17 e o oxigênio 18. E 99% é o oxigênio de número de massa 16. Então, para descobrir a massa atômica real, eu devo pegar o número do elemento, que é 16, coloco aqui, e multiplico pela porcentagem que tem desse elemento presente na natureza, que é 99. Então, 16 vezes 99, mais o oxigênio 17, a massa atômica dele 17, vezes a porcentagem dele, que é 0,6, mais o oxigênio de massa atômica 18, vezes 0,40, que é a sua porcentagem, que é 0,40. A massa atômica é igual 16 vezes 99, 1584. 17 vezes 0,60 é 10,02. E 18 vezes 0,40 é igual a 7,2. Isso aqui tudo dividido por 100. Então, esses três valores aqui, somando um com o outro, eu tenho 1601,4. Dividido por 100, eu tenho a massa atômica igual a 16,014 unidades. Como aqui nas 5 alternativas só considerou uma casa decimal depois da vírgula, então eu vou olhar aqui, 16,0 é o que eu vou considerar. 16,0 está aqui na alternativa C, que vai ser a alternativa correta. Atividade 5. Qual é o volume ocupado por 0,75 mol de gás nitrogênio nas condições normais de temperatura e pressão, CNTP? Então, CNTP é uma sigla que significa condições normais de temperatura e pressão. Então, CNTP é isso. Então, de acordo com a informação, foi dado que 1 mol de qualquer gás, nas condições normais de temperatura e pressão, ocupa 22,4 litros. Então, em cada molécula de qualquer gás, eu tenho 22,4 litros de volume ocupado. Então, eu vou fazer uma regra de 3, onde eu tenho 1 mol está para 22,4 litros e 0,74 mol do gás nitrogênio, ele está aqui para X. Então, eu faço a multiplicação de 1 vezes X é igual
0,75 vezes 22,4 litros. 1 vezes x é x. 0,75 vezes 22,4, eu tenho 16,8. Então, a quantidade aqui de volume ocupado em 0,75 mol do gás nitrogênio vai ser igual a 16,8 litros. Pessoal, foi um prazer estar aqui com vocês esse ano. Foi um prazer enorme trabalhar com a turma do primeiro ano no conteúdo de Química. Deixo um abraço aqui para cada um de vocês. Espero ter ajudado vocês aí nas atividades. E, se Deus quiser, estaremos aí no ano que vem novamente. Valeu, um abraço, se inscreva no canal, dê um like no vídeo. E, se Deus quiser, retornaremos aí em 2022.